eu quero mais disso. Eu quero entrar nesse mundo de pessoas. Quebra a ponte aí, vai e se vira. Não é assim. Eu preciso de cobaias. Eu falei isso assim, eu preciso de cobaias. Muito emocionado porque hoje é o nosso primeiro RH Debate podcast, na verdade. Depois de 11 anos de presencial e uma parada que foi ótima para recarregar as baterias, a gente volta nesse formato maravilhoso. Então, qualquer falha hoje, me desculpem, a ansiedade é grande, o nervosismo é maior, o friozinho da barriga voltou. A Vivi é Master em PNL, treinadora de alto impacto, mentora, palestrante, consultora sobre jornada de felicidade corporativa. Ela tem um monte de qualidade. E ela tem uma atuação muito forte no que ela chama de mentalidade forte para as mulheres, né? Mulher de mentalidade forte. Mas antes de iniciar o tema, na verdade, eu queria perguntar a ela como é que foi a transição da Vivi de uma carreira vitoriosa em finanças para essa área de treinamento e RH. Antes de eu começar a falar, eu queria agradecer, porque para mim é uma honra, de verdade, estar aqui nesse primeiro episódio. A honra é toda nossa. E o frio na barriga também é aqui, porque eu nunca participei de nenhum podcast. E muita gratidão. Acho que é gratidão pela confiança também, né? Então vamos dar para essas pessoas o melhor que a gente pode, né? Com o nervosismo que a gente está. Falando um pouquinho da transição, eu trabalhei 25 anos na área financeira. Mas eu me titulava financeira torta, porque quem me conhece sabe que eu não conseguia gravar um número. Os diretores ficavam loucos comigo. Vivia, eu não conseguia gravar nenhum número. Enfim, o que eu mais gostava da área financeira era um contato com as pessoas. Então as pessoas sabiam que podiam contar comigo para qualquer demanda que eu precisasse do outro. Eu sempre gostei muito de estar em contato com o outro. Quando eu fiz 40 anos, e eu sempre gostei de fazer cursos para aplicar na minha vida. Fui fazer um curso, eu estava com 13 anos de casada, rapidamente. E aí, vou fazer um curso de coaching de relacionamento. Naquela época, né, coaching estava na moda. Vou fazer um curso de coaching. Quando eu voltei, eu falei, amor, eu quero mais disso. Eu quero entrar nesse mundo de pessoas, porque eu sempre gostei muito do mundo de pessoas. E aí foi aí que eu comecei a minha transição de carreira, né? A transição que eu não sabia ainda que era uma transição de carreira. E eu entrei, falei, eu quero saber qual é a escola, a melhor escola do Rio de Janeiro em matéria de processo de coaching. Aí eu comecei nesse mundo, que era um mundo deste tamanho assim, né? Para quem vem do mundo de finanças, do mundo de números, eu entrei num mundo completamente diferente. Só que a minha transição, eu levei 6 anos para fazer essa transição. Porque como eu não conhecia nada, eu precisava estudar. E todo mundo da empresa sabia. Eu tentei me mudar para a área de RH da empresa onde eu trabalhava na época, só que não tinha vaga para o que eu estava estudando, porque eu estava disposta, porque era muito mais operacional, era um RH muito mais operacional. Eu estava entrando num momento de um RH mais estratégico e não tinha essa modalidade lá. Eu comecei a estudar e eu comecei a aplicar com os líderes da empresa. E eu precisava, falar assim, eu precisava de cobaias. Eu chamava as minhas amigas, olha, eu quero cobaias para colocar tudo em prática, o que eu estou aprendendo. E aí, só que, graças a Deus, nessa época, eu acho que eu já trabalhava uns 6 anos, 5 anos na empresa, então eles confiavam muito em mim. E eu comecei a dar palestras na empresa, comecei a desenvolver essa liderança, e assim foi, lá dentro mesmo, com o aval dos diretores, com o aval da turma. E eu comecei a fazer isso. E essa aceitação, desculpa interromper. Claro, aqui. Essa aceitação de todos os funcionários em cima dessa inovação, porque era uma inovação, né? Na época nós era não 7, falávamos 8 anos atrás. Isso realmente era uma coisa inédita. Como é que foi essa aceitação? Quer dizer, houve alguma resistência das pessoas em relação a isso? Não, porque como eu perguntei para as amigas, né, das cobaias, elas realmente precisavam. Então, assim, eu tinha gerentes, e eram todas a nível de gerencial, que estavam entrando, eu consegui tirar amigas em burnout. Mesmo com pouquinho conhecimento que eu tinha,
Eu consegui tirar, Eu teve uma outra amiga que era uma gerente também, que ela tinha um problema de autoestima muito grande. Eu consegui ajudá-la nesse processo de autoestima, de autoconfiança. Então eu comecei a perceber, falei assim, opa, esses gerentes, eles são humanos. Eles são pessoas. Não são problemas só a nível gerencial, não é um problema só na área técnica. Existe também um problema na área comportamental, na área de... E eu falei, meu Deus, eu tenho um grande caminho para seguir. É porque hoje nós já temos uma outra consciência, mas até não tão há muito tempo atrás, as pessoas eram encaradas como máquinas, como robôs, robôs de carne e osso. Né? Então você tem essa tarefa aqui, o que você tem dentro de si, o que te atormenta, não importa, o seu trabalho aqui, você tem que se desligar de tudo que é impossível e fazer cumprir bem a sua tarefa. Nós somos seres humanos, né? E hoje em dia essa pegada do humano está muito forte. Mas há 9, 10 anos atrás, 7 anos atrás, não tinha isso. Né? Então eu comecei, a minha transição, falei, nossa, mas eu gosto tanto disso. E eu vou me dedicar. E aí eu comecei a fazer esses cursos, fiz cursos. Eu estudava direto, eu estudava final de semana, eu tive muito suporte da minha família. É uma coisa que quando eu falo de transição de carreira para as pessoas, elas precisam ter esse suporte. Porque não pode ser da noite para o dia uma transição. Eu tinha contas a pagar, eu tinha boleto para pagar, então não dá para ser essa loucura. Porque tem mentores aí que falam assim, quebra a ponte aí, vai e se vira. Não é assim que a coisa funciona, não é. O boleto vence. O boleto vence. Se você cruzou a ponte ou não, o boleto está ali te esperando. Vai vencer, então não acreditem, né, nessa coisa do quebra-ponte. Você tem que se preparar, porque o desafio é grande. Né? Inclusive, quando a gente fala de mentalidade, até a sua própria emocional tem que estar muito forte, porque você sair de um CLT para você passar por um PJ, a sua mentalidade é outra, a sua verdade é outra, a sua vivência é outra, então você tem que estar muito seguro do que você vai fazer. E eu vim buscando, eu vim conversando dentro da própria empresa, todo mundo sabia o que eu queria, todo mundo. E aí um belo dia, a minha diretora, a minha gerente, ela falou assim, Vivi, vamos, eu acho que está na hora da gente fazer. Já tinha 7 anos, né, nessa dinâmica de transição. Vamos fazer um acordo? Eu falei, vamos. Eu falei, olha, eu fico aqui o tempo que você precisar. Só que eu já estava trabalhando para mim, eu já estava fazendo palestras, eu já estava dando treinamentos, eu já estava no PNL, eu já consegui, já estava como master em PNL. Então eu vim fazendo muito devagar a minha transição, cuidando da área financeira, porque eu também tive que guardar dinheiro, fazer um caixa de pelo menos um ano. Isso é muito importante quando a gente fala de transição de carreira. Eu tenho que cuidar do meu mental, da minha área financeira, porque eu tenho que ter recurso. Eu tive recurso para 1 ano. 1 ano eu tive recurso. Depois depois era comigo. E que é um desafio, né? Sim. E própria a sua estrutura. Porque então, você sai de um ambiente de segurança, entre aspas ou não, né? Mas assim, a gente se sente, o íntimo nosso está confortável. Assim, está zona de conforto. Assim, exato. E eu vou pular, né, num abismo que pode ter um colchão me esperando lá embaixo ou não. Tá? Então, isso é realmente tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, quando eu falo de transição de carreira, eu estou falando de cuidar da parte financeira, da sua própria trajetória, onde eu quero estar, né? O que eu quero fazer, o que eu preciso estudar, né? Porque eu também, na hora que eu quebrar a ponte, o que vai ser o meu entregável? Tem que cuidar da área, uma coisa que eu não fazia, que eu comecei a fazer há 7 anos atrás, 8 anos atrás, cuidar da rede social. Tem que ter o LinkedIn hoje em dia, o LinkedIn tem que estar sendo, né, conduzido ali, o seu Instagram, então você tem que cuidar disso. E a parte emocional, né, a parte da mentalidade, porque muda completamente. Então, tem que ser devagar. Você tem que ter suporte também, suporte familiar, suporte de amigos, do que for. Porque eu deixei, né, se a gente for parar para pensar, eu deixei meu filho, que era pequeno, com meu marido, para estudar. Para me dedicar para uma nova carreira. Ou seja, tem que ter uma mentalidade forte. Né? Tem que ter essa mentalidade, aí tem que aprender. Vem a mentalidade forte. Exatamente. E que aí as pessoas falavam assim para mim, Vivi, como é que você consegue? As minhas amigas me perguntavam, Vivi, como é que você consegue? Você consegue cuidar da sua casa, você consegue estudar, você consegue cuidar do seu marido, cuidar do seu filho e ainda rir. E que fórmula é essa que você tem para passar para as pessoas aí, que estão assistindo? E ainda gargalhar, né? E
essa mentalidade, ela foi construída. Claro que não é da noite para o dia. Também é uma coisa que eu falo muito, não é da noite para o dia. Você tem que se permitir errar, você tem que se permitir mostrar a sua vulnerabilidade. Sabe, é você falar que, olha, eu agora, como no início, eu preciso de cobaias. Eu falei isso assim, eu preciso de cobaias. Então é você assumir o seu papel, olha, que eu estou aprendendo. Vocês podem me dar uma chance para eu colocar o meu conhecimento aqui? E graças a Deus, ao longo dessa minha carreira, ao longo dessa minha trajetória, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado era com o meu nome. O meu nome, né, Vivi Paiva na época, né? O Thompson eu roubei do marido, né? Era Vivi Paiva. Então, hoje, se você perguntar, eu já tenho 7 anos, né? 2 anos de carreira solo, vamos dizer assim. Se você hoje perguntar para os diretores, enfim, vão saber quem é Vivi Paiva. Então, eu cuidei muito bem do meu nome. A gente tem que cuidar disso. E quando eu falo de mentalidade forte, tem que ser gradual. Eu tenho que, será que eu me conheço? Será que os desafios que eu estou para encarar, eu estou preparada emocionalmente para gerenciar essas emoções? É reconhecer. Uma coisa é você, eu entendo que eu estou com raiva, eu entendo que eu estou triste, eu entendo que eu estou pé da vida por alguma situação. Mas como é que eu vou conduzir isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa medrosa. Uma medrosa. Uhum. Que não tenha essa autossegurança. Uhum. O que você aconselharia para uma pessoa assim que acha que precisa mudar, enfim, não está satisfeita com o atual momento dela, mas ela não tem coragem de fazer isso? Excelente pergunta, Paulo. Vamos lá. O medo. Para mim, o medo, a nossa mente, ela é muito sábia, né? Ela é muito sábia. A nossa mente, ela foi projetada para ajudar a gente, é sobrevivência, né? Sim. O medo é um alerta da nossa mente. Eu sempre falo isso, o medo é um alerta da nossa mente, que fala assim, opa, você está preparada? Você está preparado? Esse é a pergunta do medo. Então, para você encarar o medo, você tem que estar o quê? Preparado. Você estudou, se dedicou, fez o que tinha que fazer? Sim. Então você vai com medo. Agora, estou com medo, não me preparei. Para tudo. Tudo. Muito bom. Entendeu? Então, assim, vamos lá. O frio da nossa barriga aqui hoje. A grande luta é interna. É interna, a grande luta é interna. O frio da nossa barriga aqui hoje era um misto de medo, de ansiedade, de tudo. A gente se preparou, a gente fez o dever de casa, a gente tem aqui o nosso pauta, script, a nossa pauta, mas a gente se preparou. E a gente vai com medo mesmo. Porque o que acontece é assim, a mente, ao contrário do que as pessoas pensam, sempre trabalha contra nós. Contra nós. A mente quer sempre o seguinte, o que é mais confortável para mim. Então, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, que não seja confortável, ela vai te boicotar e você não percebe o boicote. Sim. Sim, ela não percebe. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela foi projetada, como eu falei, ela foi projetada para a nossa sobrevivência. No momento em que... E aí, os hábitos fazem parte dessa sobrevivência. Se eu tenho um hábito... Tem leituras, né? Tem pessoas que falam que são 21 dias, tem pessoas que falam que são 100 dias. Enfim, vamos lá, entre 21 e 100 dias você cria um hábito. Depois entra no sangue. E aí a nossa mente fala o quê? Já é, então, conhecido. Quando é algo desconhecido, ela fala, por quê? Aí é a briga, né? Por que você está fazendo isso aí? Por que você está querendo mudar se você há 47 anos está fazendo a mesma coisa? E aí essa luta interna, foi o que o Léo falou, é a luta interna. O interno é muito maior. O desafio, na verdade, gente, quando eu falo assim, Vivi, eu sou uma pessoa muito competitiva, mas eu sou uma competitiva comigo mesmo. Não é com o outro, não. É comigo. Porque eu sei que a luta que a gente tem que ter interna é contra isso aqui. Porque vai querer boicotar a gente o tempo inteiro. E não importa a idade. Sim. Eu brinco que a nossa referência tem que ser as crianças. Porque quando você olha uma criança, a criança ela não tem filtro. Não tem filtro. Se você observar, elas têm medo, mas elas encaram o medo. Elas tentam uma vez, tentam duas, caiu, tenta de novo, chorei, acabou o choro, vai lá e tenta de novo. Até porque a criança ela não tem ainda muita referência para trás.
Eu acho que a gente deve, assim, deixa eu esquecer um pouco essas referências para poder me jogar num mundo novo. Seria mais ou menos isso. E sair da zona de conforto. Deixa eu puxar uma coisinha aqui que nesse ponto você mexeu comigo. Não, porque o RH é composto muito por mulheres. Tá? São poucos os homens realmente que conseguem se dar bem e seguir uma carreira, seguir uma carreira. Eu tenho 40 anos de RH, eu posso dizer isso, eu sei com quantos homens eu consegui trabalhar e quantas mulheres eu tive em minhas equipes e a qualidade delas todas. O garoto é muito treinado a enfrentar o medo. O menino. Chega em casa chorando, o que houve? Ele pegou minha bola, volta lá e dá um tapa nele. O pai te obriga a voltar lá e ser macho. Ou então fala, não chora não. Não chora não, Enfrenta homem não chora. Homem não chora. Vai lá e te resolve. A menina não, já é protegida. Então, por que essa mentalidade forte é tão importante nas mulheres no contexto atual? É assim, Léo. Se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade, falar do mundo feminino, né? A nossa sociedade, ela exige múltiplos papéis da mulher. A mulher tem que ser, né? Tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que estar ainda bonita, tem que estar com um corpo bonito, tem que trabalhar. A exigência perante a mulher é muito mais forte, sempre foi, gente, é histórico isso, do que para o homem. Então, você ter essa mentalidade forte faz com que até as suas escolhas, você aprenda a ter melhores escolhas. Escolhas baseadas nos seus valores. Escolha baseada no que você deseja. Então, você ter uma mentalidade forte significa eu vou enfrentar esses desafios baseado naquilo na minha verdade e não na verdade do outro. Quando eu falo de mentalidade forte, eu falo muito de autoconhecimento. Porque hoje, se a gente for parar para pensar, né, essa praga aqui de Instagram, de rede social, a nível de comparação, as pessoas se comparam o tempo inteiro com o outro, achando que a grama do vizinho é outra, é melhor do que você. Né? Então, até nisso, essa prepara você para você olhar para o outro e falar o seguinte, opa, interessante a vida dele, mas será que o que eu posso colocar na minha vida? Então, você ter uma mente forte significa você ir na direção dos seus desafios, mas baseado na sua verdade, baseado no que você acredita, com autoconhecimento. Hoje, 5% é a consciência. Eu tenho 5% da minha mente é a consciência, 95% é inconsciente. Eu tenho que olhar para dentro, e olhar para dentro muitas vezes dói. As pessoas, elas não querem olhar para dentro. Assusta. Então, assusta. Porque a hora que elas olham para dentro, elas começam a ver quais são os seus pontos fracos, as suas sombras. E normalmente a gente não admite essas sombras. É uma coisa interessante isso. Então, quando eu falo dessa mentalidade forte, é exatamente isso. Encarar, a gente estava até no início, né, falando das emoções. Eu posso chorar sim. Não significa eu segurar e reter as minhas emoções. Não. Eu posso chorar, eu posso ficar chateada, eu posso ficar pé da vida, mas a minha reação ela tem que ser rápida. É deixar de reclamar. Porque quando eu reclamo, eu estou clamando 2 vezes. Eu estou pedindo aquilo ali 2 vezes. É sair de uma postura de vítima para uma postura de autorresponsabilidade. É isso que é a mentalidade forte, sabe, Léo? Então, é trazer essa força. Não, eu tenho que tomar a rédea da minha vida. Eu não vou deixar ninguém tomar a rédea da minha vida. Então, a minha história hoje, né? Eu tenho 47 anos, então a minha história, se eu for parar para pensar assim, desde muito pequena, desde muito nova, eu sempre fui essa criança um pouco mais de ação, essa menina, mulher de ação, e de segurar a minha vida. Eu que tomava as decisões, né? Meu pai ficava de cabelo... O meu pai muitas vezes ficava de cabelo branco. Pai, eu vou trocar de emprego. Época de estágio, né? O estágio eu ficava de 7 meses, 6 meses, eu já trocava. Minha filha, pelo amor de Deus, não. Por ele eu estaria ainda lá no Bradesco Seguros, que foi acho que o meu primeiro estágio, e estaria lá ainda. Mas essa questão da força da mulher. A mulher tem muita força, só que ela tem que saber como usar essa força. É diferente eu encarar... eu tenho que saber as forças que eu vou enfrentar. Exatamente, fugiu a palavra, exatamente, enfrentar. Ser muito resiliente, né? Resiliente.
Tem que ser muito resiliente, tem que ser muito... tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre essa vida pessoal e vida profissional. Há alguns meses atrás, aí a gente viu aquele diretor, acho que ele é sócio do G4, esqueci o nome dele, falando que ele não queria ter uma mulher CEO. Não sei se vocês viram esse babado aí. Eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando eu trabalho fora, né, vamos lá, eu sou uma CEO, eu tenho comportamentos de uma CEO. Sim. Eu tenho que ter habilidades de uma CEO. Uhum. Eu tenho que ter, né, estrutura de uma CEO. Agora, quando eu vou para casa, eu tenho que ser o quê? Mãe, mulher, filha. Então, eu tenho que vestir outra roupa. Então, essa mulher, ela também tem que aprender isso. Porque nós vivemos realidades. Quando a gente para olhar o comportamento humano, é uma coisa interessante. Você dentro de casa é uma pessoa. Na rua, dependendo de onde esteja, você será uma pessoa aqui, uma ali, uma ali, uma ali. Porque você tem que vestir aquela, não diria carapaça, mas aquela aparência do que você tem que resolver para se fazer entender. São os papéis, né? São os papéis, exatamente. São os papéis. Para a mulher é pior ainda. E para a mulher é pior. É. Porque para o homem, assim, na nossa CEO percepção... Continua um CEO em casa. Continua o CEO em casa, exatamente. Continua o CEO. A mulher, ela tem que... E olha que eu tenho várias clientes hoje que é um grande desafio tirar a roupagem da gerente, tirar a roupagem da executiva e entrar no mundo da mãe, que tem que sentar no chão para brincar com seu filho. No mundo da mulher, que tem que sim cuidar do marido, que tem que, né? Que tem que ter. Isso é nosso, é da mulher. Sim. E às vezes o feminismo está aí, às vezes, colocando algo que, meu Deus, é tão forte às vezes. Gente, eu posso cuidar do meu marido? Sim. Deixa eu colocar o prato dele. Eu gosto tanto de cuidar do meu marido. Essa estrutura está em nós, é inerente a nós. Não é uma coisa que você aprenda a fazer, isso já nasce com você. E é gostoso. Então, isso não tem nada a ver com feminismo, essa briga que tem. Meu Deus, deixa eu cuidar do meu filho, deixa eu cuidar do meu marido. Não tem problema nenhum. Eu não me vejo, não tem... porque você é mulher, porque você tem que... Não, eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Então, as pessoas dizem, como é que você consegue? Acho que tudo é o equilíbrio. E é o querer fazer e não procrastinar. Também tem isso, tá? Querer fazer, gostar de fazer. Querer fazer, gostar de fazer, é você se doar. Né? Eu acho que é você servir. Você tem uma ideia, tem muitos anos, desde a época que era absolutamente proibido você ter marido e mulher trabalhando no mesmo lugar, eu era partidário do contrário. Ter mulher e marido e mulher trabalhando junto. Porque a minha tese é a seguinte, o marido e mulher que trabalham no mesmo lugar, trabalha para aquele lugar 24 horas por dia. É verdade, porque trabalha em casa também. Sim. E eu tive esse exemplo, a minha mulher, eu conheci, ela era gerente na empresa que eu era gerente. Ela gerente de pricing e eu gerente de RH. A gente tinha as tarefas todas divididas, os dois trabalhavam o dia inteiro. Os dois chegavam em casa juntos, os dois saíam de casa juntos, então os trabalhos de casa eram divididos. Ela odeia cozinhar, eu adorava cozinhar. Então a gente conseguia se ajustar. Isso. E a gente trabalhava 24 horas por dia para quem já era, na verdade. Verdade. E aí você começa a ver as coisas acontecerem com muito mais equilíbrio, com muito mais ação entre o casal e aquele problema da mulher, que ela tem a segunda carreira, né? A segunda carreira, né, em casa, reduz monstruosamente, muito. Porque, na verdade, os dois passam a ter uma segunda carreira em casa. Muito. Eu não posso, graças a Deus, Léo, eu também, lá em casa, eu gosto de cozinhar. Lá em casa é o contrário. Eu gosto de cozinhar e meu marido gosta de lavar a louça. Que bênção. É muito bom isso. Eu adoro. Nossa, eu adoro. A minha filha adora cozinhar, aprendeu comigo. Pronto, eu adoro. Então lá em casa também não tem briga, não. Então nós temos aqui cozinheiros, né? Porque eu também adoro cozinhar. E lá em casa não tem briga, não. Graças a Deus. Olha, eu sou uma abençoada também, assim, acho que como vocês aí. O meu marido sempre me ajudou muito. Eu sempre tive muito suporte
da minha mãe, do meu marido, do meu pai. Sempre isso é fundamental quando você fala, né, dessa coisa da postura da mulher, das demandas múltiplas da mulher, né? E isso e parabéns por ajudar, Léo, porque não são todos os homens, não são, infelizmente. Infelizmente não são todos os homens. Eu acho fundamental, na minha percepção pessoal, né? A divisão da tarefa de casa. Sim. Eu sempre fiz questão, em casa, eu pessoalmente, deixá-la muito mais. Deixa que eu faça tudo que ela. Eu cozinho, que eu vou lá, não, deixa que eu lavo também. Quer dizer, descansar. Eu acho isso bacana, porque acho que integra as pessoas. Né? O casal acaba, enfim, tendo uma harmonia. Sim. Embora hoje seja separado, mas a vida em comum, a época, foi muito boa nesse sentido. Então, eu acho bacana. E quando a gente fala também da questão da mentalidade forte para a mulher, né? Você acaba, essa mulher que consegue, né? Ser resiliente, entender dos desafios, encarar esses desafios de uma forma mais sólida, com as emoções mais fortes, entendendo das suas emoções, ela consegue também inspirar outras. Sim. Né? Então, essa mulher, ela consegue ser um canal também. Né? As minhas meninas, as minhas amigas, Vivi, como é que você consegue fazer? Né? E uma coisa que é importante é saber falar não. Porque muitas... Porque é muito difícil, muita gente não consegue falar não. Não sabe falar não. Isso eu vejo com muitas pessoas, elas não sabem. Não, hoje eu não vou fazer. Hoje, é entender também quando eu falo, né, é olhar para dentro e falar, hoje eu estou disposta, hoje eu não estou disposta. Isso para o homem também, né? Porque também o homem tem aquele síndrome do super-herói. Eu tenho que ser super-herói, né? Eu tenho que ser o fortão, eu tenho que ser o macho alfa. Tem isso também. Sim, não, gente. Eu sou ser humano, hoje eu não estou legal. E assumir isso que não está legal. Isso é para os dois lados. Né? Ter essa percepção, isso é fundamental para o equilíbrio que a gente estava falando. Para a busca desse equilíbrio. Né? E a tão famosa felicidade. Felicidade é uma coisa muito subjetiva. Né? O que é felicidade para uns não é para outros. Né? Algumas pessoas, felicidade assim, eu estar no mais alto posto possível. Sem contar a felicidade que te é imposta pela rede social. Sim, exatamente. Ela tem que conseguir equilibrar isso aqui. Exato. Porque aí é muita falsidade, padrão de beleza, padrão de tudo. Porque aqui ninguém é malhar, raro. que você tem que emagrecer, que tem que ir pra academia. Não, e é raro aparecer alguém chorando aqui. Não, é não raro. Aparece. As fotos são sempre, as pessoas torcem para esconder um pouquinho a barriga, não é? Sempre todo mundo muito feliz. A família e a vida pessoal nunca teve um problema, né? O que é impossível. Então, eu acho que isso aí, Vivi, interfere no trabalho também, ou não. Porque a pessoa carrega muito isso, que ela à noite, ou a parte da manhã, os momentos que ela tem, ela está ligada nisso aí. Isso aí não interfere? Não? Interfere e muito. Na verdade, isso aqui é um gerador grande de dopamina, né? Isso aqui, esse cliquezinho aqui, essa curtida, é uma dopamina vagabunda. Eu estava estudando um dia desses, antigamente, para o nosso corpo gerar dopamina, né, que é o hormônio do prazer, levava meia hora, 40 minutos. Isso lá atrás, quando não existia isso aqui. Então a pessoa buscava, o corpo ia entendendo. Hoje não. Então elas querem essa coisa rápida. E quando você leva, né, essa coisa para o trabalho, é a mesma coisa, não é assim. No trabalho é uma construção, vocês concordam? Claro, eu tenho que ter uma construção para eu receber o quê? Um elogio, para eu receber uma promoção, para eu receber algo dentro do trabalho, é uma construção. Hoje as pessoas querem o quê? Entrei em 3 meses, eu já quero ser reconhecida e ganhar um aumento de salário. Eu percebo muito isso. Eu entrei hoje, ganhando, sei lá, um salário mínimo. Já estou trabalhando 3 meses, gente. Eu preciso de um aumento. As férias quando vêm. E as férias quando vêm? Não é hoje, não. Eu quando entrei na QTE, que era DBA Mero, Team Flight, eu fui entrevistado pelo presidente, um americano, e por um chileno. E ele optou por um outro cara. E o meu presidente me chamou e falou assim, fica tranquilo que esse cara não vai durar. E o Wilibert era uma pessoa que tinha uma percepção muito à frente. E foi muito engraçado. O cara entrou, ele vinha de uma grande multinacional, trabalhou um mês
No final do mês ele procurou o Heribério e falou assim, eu preciso de um aumento. O trabalho aqui é muito grande e tem muita coisa para fazer, eu vou precisar de um aumento. Ele falou assim, de quanto? Ele ganhava em dólar, tá? De tanto por cento, assim, muito obrigado. E se eu não te der esse aumento, eu vou embora. Então, que dias você sai? Gente. E mandou a secretária me ligar e falou assim, você pode assumir dia tal? É uma construção, acabou. Não existe Sim. isso. Não existe isso, gente, é uma construção. E hoje é pior ainda, né? Hoje o cara, quando ele no meio do processo, ele desiste e nem avisa o recrutador que ele não quer mais. Como é que você vê, que está falando hoje, nós hoje temos um comportamento que é relativamente recente, de que as pessoas não se fixam mais no trabalho. Isso, Paulo, hoje é normal, né? Antigamente a gente queria construir, né? Eu mesma trabalhei 10 anos numa empresa, 12 anos na outra, e hoje em dia não está mais assim. As pessoas, eu sempre falo, hoje também tem um grande desafio de trabalhar com a juventude, né? Essa juventude que está aí. As pessoas hoje, elas precisam entender, elas não trabalham mais só pelo dinheiro, elas precisam entender o significado do trabalho. Isso eu tenho batido muito com os meus líderes, com os gerentes, com os donos da empresa. Porque os donos hoje de empresa média, de empresa pequena, existe essa cultura ainda do, poxa vida, as pessoas precisam fazer uma carreira, precisam ter... Não. Hoje a pessoa precisa entender qual é o significado do trabalho dela. Hoje as pessoas precisam entender qual é o impacto do trabalho dela. As pessoas querem ser ouvidas. Ouvidas, simplesmente ouvidas. É isso que eu percebo, Paulo, com os meus clientes e no mercado em que eu atuo. Então, não adianta, na nossa época, era o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Hoje em dia, não funciona mais. Hoje, as pessoas querem participar da parte estratégica da empresa. E isso é rico. Quando você tem alguém que é mais antigo de uma empresa e quando você coloca essa alma nova dentro da empresa, você consegue fazer essa sinergia, isso funciona muito bem. Muito bem. Só que os dois lados, eles precisam estar alinhados. Uma coisa que eu percebo, a falta de comunicação é grande entre as empresas. Hoje, 99% de problema dentro das empresas é a comunicação. Então, o que o jovem, o que essa turma que é mais rotativo dentro da empresa, o que eles querem? Versus aquele que já está lá há 30, 20, 15 anos. Então, vamos juntar essas forças. Então, o gestor, o dono, eles precisam juntar essas forças, escutando. A única trabalhar um equilíbrio geracional. Geracional. Você cria esse equilíbrio geracional para você ter uma sustentação. Só que a coisa hoje piora. Piora, porque hoje a gente tem 4 gerações trabalhando junto. Tem uma última aí que não quer mais trabalhar, que é o polywork. Eu vou trabalhar para você, para mim e para ele. Eu quero ter 4 empregos e não ter que responder a nenhum de vocês, mas fazer o meu trabalho. Existe alguma fórmula que faz o trabalho de suavizar esse conflito dessas 4 gerações que estão disputando o mesmo mercado? Ou integrando? Eu acho, exatamente. Sim, eu acho que entendendo as forças, porque cada um tem as suas forças. Entendendo qual é a força do mais sênior, entendendo a força do mais júnior, escutando. Eu hoje acredito muito no escutar. Entender, assim, verdadeiramente, qual é o que você quer, né? Porque eu acho que a empresa também ela é uma grande realizadora de sonhos. Se a gente for parar para pensar, as empresas, a gente constrói o que a gente quiser. Se a gente quiser comprar um celular, comprar uma casa, a gente tem que ter uma empresa para fazer, a gente tem que ter trabalho. Então, as empresas, elas são geradoras de sonho. Qual é o seu sonho? Hoje, tem empresas que o onboarding, né? Não existe onboarding. Não existe uma jornada do colaborador. Vamos criar essa jornada do colaborador? Claro que, Paulo, sempre vão ter aquelas pessoas que não querem. Sim. E tá tudo bem. Só que tem aquelas pessoas que querem. Então vamos trabalhar com essas que querem. Vamos ouvir essas que querem. Vamos integrar esse time. Tem uma coisinha velha, que é o famoso MVV. A partir do momento que você chama o pessoal, até os mais jovens, para ajudar a escrever a missão... Nossa, eles amam. Começa a mudar completamente a relação, né? Eles amam. É o relacional. Eu tenho que cuidar do relacional. E não tem a fórmula mágica, né? A fórmula mágica é essa. Só que as pessoas não querem. É tudo tão corrido. Que as pessoas não têm tempo para parar para escutar. Podemos dizer, então, dentro desse raciocínio, que
as empresas, num passado, pelo menos as grandes empresas, eram encaradas como uma família. Né? Uhum. Hoje, de uma outra forma, também poderia ser encarado como uma família, já que nós temos que juntar esse relacionamento, que seria o avô, o pai, o filho, o neto, seria mais ou menos isso. A gente tem só que conseguir melhorar esse ajuste. Se a gente falar de família, Paulo, a gente pode também fazer uma analogia com a família. A família mudou muito. Exatamente. Sim. A família mudou muito. Né? Hoje eu tenho uma família que está morando nos Estados Unidos, outro que está morando no Brasil, outro que está morando... As relações mudaram. Então a gente tem que mudar. Dentro da empresa a gente tem que ter a cabeça aberta para mudar também. Né? Então é trazer esses conceitos novos para todo mundo crescer. O empresário, o dono, ele quer resultado. Não importa se vai ser... trabalhando para 1, para 2, para 3, para 4. Não importa se vai ser trabalhando de home office. Não importa se vai ser 7 dias na empresa. O que tem que ter resultado. Sim, e todo mundo o quê? Alinhado. Todo mundo sabendo a mesma direção. Às vezes eu encontro empresas que eles não têm nem meta. Eles não sabem nem para onde vão. Não tem nem planejamento estratégico. Não tem orçamento. E não são pequenos. E não são pequenos e ganham muito. Aí quando eu olho, eu falo assim, tá bom. E eu acho maravilhoso, porque é um prato cheio para mim. É maravilhoso, porque é o meu trabalho. Então, eu vou e ajudo a desenvolver. Mas é maravilhoso quando a gente coloca todo mundo dentro de uma sala. Eu quero escutar vocês. Quando eu falo isso pro time... Quando eu falo isso para um time, eles olham para minha cara e falam assim, nossa, Vivi, nunca ninguém fez isso aqui. Eu falei, então a gente vai fazer agora. E quando a gente constrói essa cultura de ouvir, de trazer e verdadeiramente escutá-los, dá um boom, dá um salto, boom. O resultado dentro da empresa muda. O atendimento ao cliente muda. Muda tudo. Até a satisfação dessa pessoa em ir trabalhar todo dia, porque muitas vezes ela não quer trabalhar. Sim, ela está de saco cheio, dá domingo à noite, aquela depressão profunda. Entendeu? E muda. E o home office ajudou mais ainda isso, né? O home office ajudou. A pandemia veio aí para criar um divisor. Sim, e hoje essa juventude, elas não querem falam trabalhar. Do 3x4 em vez do 6x1, numa tranquilidade danada, como se não tivesse boleto. Né? Também. Redução de carga de trabalho aí. Mas só de carga. Exatamente, é isso que as pessoas não estão entendendo. É só a carga de trabalho. Para você deixar de trabalhar um dia, que é na sexta-feira, a sua produtividade, ela tem que estar muito além do que você fazia em 5 dias. Então existe um preparo, uma transição. Não é da noite para o dia também que uma empresa vai trabalhar. Não tem a menor condição. Aí entra a mentalidade, entra a cultura, entra um monte de coisa. E não é da noite para o dia. E como é que você prepararia as empresas para essa mudança se ela efetivamente vier? Como é que eu, por exemplo... Nossa, Paulo. Na minha empresa, eu vou fazer assim, como é que eu vou aumentar a sua produtividade, Vivi, a sua Léo, a sua Luísa, enfim. Como é que a gente faz isso? Existe algo, isso aí, quer dizer, ainda tem que ser explorado. Não tem fórmula para isso até agora. Paulo, porque... primeiro, é uma boa pergunta. Não, eu vou responder assim, com a experiência que eu tenho, né? Que talvez seja até menos do que a que vocês têm. Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que entender, inclusive, o que é a produtividade para a própria pessoa. Será que essa pessoa está... Isso aqui é uma praga. A pessoa vai estar disposta a largar isso aqui para trabalhar realmente ali, full time, 80-20, trabalhar ali com planejamento, com estrutura, com processos bem claros. Para mim, uma empresa tem que ter um processo muito claro. Né? Início, meio e fim. Ou eu vou ter aquela coisa do burocrático, que um vai atrapalhar o outro. Egos. Dentro de uma empresa, você não pode ter egos. Sim, exato. Entendeu? Para aquela coisa funcionar. Isso, no meu entendimento, muito assim, superficial, Paulo, juro por Deus. Mas muito superficial e entendendo o meu lado de experiente, profissional e versus o que eu estou vendo hoje. Mas aceitar a vulnerabilidade, aceitar os erros, diminuir, melhorar os processos, simplificar os processos. Porque hoje, às vezes, é um elefante branco dentro e mudar o comportamento das pessoas. E tenho uma tese que quem vai pagar essa conta é o Estado. Porque a empresa vai se adaptar. Vai. Seja num robô, vai. Sim. sendo numa terceirização de serviços, vai.
de 1000 formas tecnológicas que ele vai poder assumir para resolver o problema. A pessoa vai ter o seu ganho mais ou menos regulado. Quem vai pagar a conta? Porque também tem um negócio, esquece o plano de saúde. Esquece o vale alimentação. O vale esquece o teu vale transporte. Isso aí. Começa a esquecer uma série de coisas e você vai viver do teu salário. Então, a saúde pública, a educação pública, a gente vai pagar essa conta. No fim, todos no final mesmo a verdade é essa. Mas, Vivi, vamos. Tem uma coisa que você desenvolveu que eu achei muito legal e que eu gosto muito, que é quando você fala dos pilares para construir a mentalidade forte. Explica isso para mim, que você trabalha em cima de um... Isso, de alguns pilares, né? Assim, que é a própria mentalidade, Isso, né? A mentalidade, né? Exato. Primeiro, entender qual é a sua motivação interna. Porque tudo parte do interno. O externo é só o quê? Estímulo. Eu tenho que ter um interno, que é 95% daquilo que eu estava falando. Né? Então, primeiro passo, qual é a sua motivação? Entender quando a gente fala de empresa, tudo isso. Qual é a motivação do seu funcionário? Né? O segundo é o equilíbrio. Qual é o meu equilíbrio? Equilíbrio pessoal, profissional. Eu até brinco, né? A gente tem que ter cuidado de 4 pilares. É o físico, mental, emocional e espiritual. Isso aqui tem que estar muito bem equilibrado. Muito bem. A gente não pode esquecer do espiritual. Né? Espiritual, quando dá um BO grande, a gente fala, meu Deus. Primeira coisa... Né? E a gente tem que cuidar desse lado espiritual. Seja crente de alguma coisa ou seja ateu. Primeira coisa é, meu Deus. Primeira coisa. Interessante. É instintivo. E ter equilíbrio entre esses 4, a gente tem que cuidar também da nossa parte física. Né? Sim. Então, o equilíbrio também é muito importante. Novos olhares, novos horizontes, novas perspectivas. Eu tenho que abrir a minha caixinha. Eu tenho que ter esse olhar para o novo. Olhar de fora. Às vezes, quando eu estou naquele imbróglio ali, eu não consigo entender muito do meu problema, muito do meu desafio. Então, eu ensino, sai da caixinha. Vamos olhar de fora. Então, eu tenho várias técnicas para tirar essa pessoa do olhar do problema para olhar para fora diante daquele problema. A nossa mente, ela é maravilhosa. A gente não usa 1/3 da nossa mente. Vocês sabiam que a nossa mente ela não tem tempo, ela não sabe o que é presente, passado e futuro? É uma coisa interessante. Ela não sabe. É alucinante. É maravilhoso, ela não sabe. Então, se eu coloco algo na minha mente, se eu falo para mim, se eu trabalho essa coisa do mental, mesmo que seja uma fala interna, eu começo a fazer novas conexões. Então, a gente precisa cuidar disso, esses novos olhares, né? Quando eu falo de transformação, eu falo muito da crença, das crenças. Como é que eu pego uma crença que está me limitando hoje e transformo essa crença numa crença forte, numa crença que vai me... Gente, uma coisa que é muito importante. É da noite para o dia? Não é. Não, nada na mente é da noite para o dia. Não é. Então, você cuidar da mentalidade... Agora eu estou falando dos pilares, é muito fácil. Mas não é. É uma construção. E que, às vezes, pode levar 6 meses, 1 ano, uma vida. Porque cada um tem o seu processo. Eu não posso também comparar o meu processo com o seu processo. Cada um tem o seu processo. Está muito relacionado àquilo que nós temos armazenados desde a terra infância das experiências boas ou não que nós passamos, não é isso? Sim. E também tem a questão familiar, né? A gente não sabe dos traumas, a gente tem que olhar para isso, né? O olhar para dentro que às vezes dói. Né? Falando de autoconfiança, automotivação, autorresponsabilidade, autoliderança. Entender, porque... E não é só para mulher não, tá, Léo? Para homem também, né? Sim. Eu, às vezes, tenho alguns clientes que não têm essa confiança. E você construir essa confiança é muito importante, essa autoconfiança. O homem, nesse ponto, eu acho que ele é muito prejudicado por essa cultura que você tem que aguentar tudo, encarar tudo. Então, ele guarda, armazena aquilo, coloca uma pedra em cima e diz assim, isso não pode aflorar. E o inconsciente não trabalha assim. Então, o inconsciente vai sabotando o dia a dia dele com coisas que ele nem... Nós, no caso, né? Nem nos damos conta do que está acontecendo. É verdade, é verdade. E falando, né, é a liderança, é a autoliderança. É você olhar para dentro e falar, opa, eu tenho que melhorar nisso. É aceitar. É a aceitação pura. Eu não sou esse herói.
Eu não sou esse herói que a minha filha fala, eu não sou esse herói que meu filho fala. Eu não sou. Agora, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Então, eu não sou e o que eu tenho que fazer? Para você dar o próximo passo. Porque também não é ficar murro em ponta de faca. Isso. Não é assim. Hoje em dia a gente tem que parar para refletir sobre isso. Outro pilar que é importante é a inteligência emocional. Eu tenho que olhar para essa inteligência. Que é uma coisa interessante, porque inteligência emocional é um conceito bem recente. Né? Você falar com inteligência emocional para pessoas com mais idade, bem que nós somos novinhos. Né? Fala sério. Vocês são umas crianças. Somos crianças ainda. Mas para as pessoas de mais idade, ela não vai conseguir entender o conceito da inteligência emocional. É você entender das suas emoções. É muito simples. Eu entendo da minha emoção e eu vou gerenciar a minha emoção. Eu estou com raiva. Opa, o que eu vou fazer da minha raiva? Eu falo que a raiva é uma emoção maravilhosa. Eu amo a raiva. Porque a raiva, ela é um impulsionador de ação. Ele vai te impulsionar a fazer alguma coisa. Então, quando eu pego essa raiva e eu vou construir algo pra mim, ela é fantástica. Eu amo. O povo morre de rir de mim, que eu amo a raiva. Gente, eu já construí várias coisas na raiva. Fala pra mim que eu não vou conseguir. Aquele negócio de ir pra academia na força do ódio. Na força do ódio. Fala assim, você não vai conseguir viver. O quê? Não, eu vou na raiva, mas eu vou conseguir. Eu vou te mostrar que eu vou conseguir. Mas as pessoas não encaram dessa forma. Então, a inteligência emocional é isso. É entender essa emoção e gerenciar essa emoção. A tristeza. Tristeza é algo que, eu tenho que olhar pra minha vida, que algo não está funcionando e eu tenho que eliminar. Então, Ou até usar em algum momento. Ou até usar. Mas assim, é desmistificar, porque as pessoas, elas colocam um negócio tão... não, gente, é tão simples. É desmistificar mesmo, sabe? Nós vivemos hoje uma cultura em que a pessoa não pode sofrer em nada, não pode se decepcionar. Então, você tem remédio para isso, para aquilo, porque querem blindar o ser humano das emoções que são importantes. Muito importante. Para ele construir a própria personalidade e poder melhorar. Eu entendo isso. Os momentos meus de raiva, isso, obviamente, depois do conhecimento que a gente vai adquirindo, eu não reclamo mais. As frustrações também não. Também não. Eu digo, gente, como é que eu vacilei naquele ponto ali? Por que eu fiz isso? Às vezes eu me olho no espelho, imbecil. Eu também falo muito isso. Viu que mole você deu? Por que você não muda isso? Isso nos ajuda. Isso também vem com a experiência, né, Paulo? Exato. Também vem muito com a experiência, gente. Muito com a experiência. Por que você não externou essa raiva? Muito da experiência. Tinha mudado tudo se você externa. Vem muito da nossa experiência também. Os cabelos brancos ajudam em algumas coisas, né? Ajudam. Ajuda. A falta também ajuda. Outro pilar que é importante é a disciplina. Porque não adianta nada. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero me conhecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Ok. Só que você tem que ter disciplina. Você tem que ter consistência. Se eu quero, o que eu preciso ter, ser e fazer? Eu falo muito disso. Então, a disciplina é uma coisa que você precisa. Você que quer mudar em qualquer área. Engraçado, uma coisa que eu também brinco muito com as minhas clientes, com os meus clientes, é assim. Se você está insatisfeito em alguma área da vida, você não pode ser você. Então, não seja você. Aí as pessoas olham pra mim, como assim, Vivi? Porque a gente escuta na rede social, por que você tem que ser você? Por que você tem que ser você? Não, se você está infeliz, você não pode ser você. Por quê? Lembra do nosso cérebro que ele adora uma zona de conforto, ele tá ali no automático? Se eu tenho os mesmos sentimentos, se eu tenho os mesmos pensamentos, se eu tenho as mesmas atitudes, eu vou ter o quê? Os mesmos resultados. Então, se eu quero mudar em alguma área da vida, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ter os mesmos pensamentos, eu não posso ter os mesmos sentimentos, eu não posso ter as mesmas emoções e nem as mesmas atitudes. Eu tenho que mudar. Então, você não pode ser você. Eu brinco, a partir de hoje, a área da vida que você está insatisfeito, que você está infeliz, você não pode ser você. Então, pare de escutar, você tem que ser você. Não. Tá infeliz, muda. Sim. Entendeu? E outra, autocompaixão. Não adianta ficar com aquele chicote, né? Por quê? Porque me colocar como vítima, como, meu Deus, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não adianta. É agarrar a rédea da sua vida. Onde eu posso melhorar. E construir aos poucos.
e construindo aos poucos. Determinação e empoderamento. A determinação também junta muito com a disciplina e com a constância. Né? Eu tenho que ter uma meta muito bem definida, Paula. Eu tenho que ter um objetivo muito claro. Esse significado que eu falei um pouco mais cedo tem que estar muito claro para mim. O que é significado na minha vida? O que é significado na minha carreira? Claro que a gente pode mudar ao longo da trajetória. Opa, claro, né? Opa, eu vim por aqui, mas não, vou desviar porque esse caminho não é o melhor, não. Venho para cá. Mas eu tenho que ter, sim, um ponto onde eu quero chegar. Exatamente. Você tem que ter um objetivo final. É ali que você vai experimentar os caminhos que vão conseguir te fazer chegar até ele. Sim. Isso é fato. E para chegar nesses caminhos, você tem que ter também, quase como se fosse para uma academia todo dia, né? Você tem que ter músculo, hábitos diários que você tem que começar a exercitar para ir chegando nisso, né? São os novos hábitos que eu tenho que construir. Lembra que a mente estava enxurrando ali, cheio de hábitos ruins, hábitos que não eram viáveis para o meu novo objetivo? Eu tenho que construir novos hábitos. Através... Tem várias ferramentas, né? Desde você fazer uma... como é que é o nome, gente? Esqueci o nome. Agora eu não vou poder te ajudar. Calma aí. Calma aí, gente. Meditação? Meditação, oh meu Deus! Fugiu. Tá aqui na cola. Tá na cola. Desde você fazer uma meditação, às vezes as pessoas acham a meditação muito difícil. Não. Quando você está rezando à noite, por exemplo, você está meditando, é uma forma de você meditar. Às vezes, quando você está lavando a louça, você entra naquele fluxo ali, é uma meditação. Mas olha... Então, desde uma meditação até, enfim, mas eu acho que, práticas. de repente, é o conceito de meditação que a gente tenha. Eu tive uma época na minha vida que eu estava muito focado assim, em meditações e etc. E eu entendi o seguinte... Eu não consigo me concentrar, porque a mente nossa não para. Não para. Assim, eu vou virar um budista. Às vezes eu parava cara, minha mente é muito barulhenta, eu não consigo. Isso é uma coisa infernal. Então, nós temos que mudar esse conceito de meditação, porque a meditação não é você anular a sua mente. Você não consegue. Não consegue? Pois é. Você não, a minha mente também é muito barulhenta, mas sabe o que eu consegui descobrir? Quando eu trago toda a minha consciência para a minha respiração, eu consigo mais. É interessante. Então, minha atenção, toda a minha atenção, tudo, eu vou trazer toda a minha atenção para a minha respiração. Eu vou experimentar isso aí. Então, você vai, toda a tua atenção. Tem uns olhinhos que ajudam bem também. Também. Mas toda a sua atenção, você vai pensar na sua respiração, você vai ouvir a sua respiração, você vai sentir a sua respiração. Ajuda mais. Interessante. Sabe que é gozado. Aí você coloca um foco para prestar atenção. São os seus sentidos. Você usa os seus sentidos para trazer para a sua respiração. Então, você está ouvindo a sua respiração. Você está pensando na sua respiração. Você está sentindo a sua respiração. Então, você vai e consegue... Desculpa, eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu falo que o corpo tem 72 anos e aqui tem 15. Tá? Então, uma das coisas que eu faço para me focar é escrever. Boa também. Porque o importante é você focar em algo, é trazer a sua atenção para algo. Alguma coisa. Então, pode ser até uma academia. Quando você está ali focado em fazer uma atividade, você está trazendo a atenção. A atenção plena, o tal do mindfulness, é isso. A atenção plena. Quando você traz para alguma... Então, se você ficar... Rapidamente, tem uma técnica de relaxamento, que é você olhar para um ponto. Você vai olhar para um ponto e você vai ver 3 coisas... escutar 3 coisas e sentir 3 coisas. O que é sentir? Eu vou sentir minha mão aqui, eu vou sentir meu bumbum na cadeira e eu vou sentir meu pé no chão. 3. Aí depois você vai diminuindo. Então agora eu vou ver 2 coisas, eu vou ouvir 2 coisas e sentir 2 coisas. E aí você vai para 1. Eu vou ver uma coisa, ouvir uma coisa e isso é uma técnica de relaxamento, técnica de ansiedade. Interessante. E aí você consegue... Outra técnica de ansiedade que eu vou te ensinar. Relógio. Tem aí? Você vai ficar olhando o ponteirinho do segundo durante 1 minuto. Olha que desafiador. Você vai Eu faço muito isso. Vai ficar respirando durante 1 minuto olhando o relógio ali. A ansiedade já vai diminuindo. Então tem algumas técnicas que a gente vai ensinando para a turma, sabe? Bacana. Isso é bom, já eu vou experimentar. Livros, 5º, entendeu? A gente quer ver.
tem o sexto sendo escrito. É isso. E a gente vai botando para fora. E aí cada um tem a sua técnica de apaziguar a mente. Hoje eu estou num nível que eu faço quase 2 artigos por semana por LinkedIn. Olha que delícia. Das mais diversas... Olha que delícia. Das coisas mais novas, das últimas novidades que estão acontecendo. E você tira daqui dessa mente que está inquieta e coloca no papel. Mas às vezes a pessoa não tem essa habilidade de escrever. Não precisa ter. Não precisa. Escreve o que vier na cabeça. Mas às vezes ele Se não você quer. quiser escrever melhor, dá para um ghostwriter depois olhar e não, o Léo falou uma coisa de escrever, eu escrevi algumas coisas, inclusive roteiros e tudo mais. O último que eu escrevi, eu sentei um dia ao computador e comecei. E toda noite eu fazia. Um dia eu falei, submeti ao meu pai. Eu digo, dá uma olhada nisso aqui, eu pretendo publicar. Ele adorava fazer revisão, né? Um dia ele falou, não, vem aqui em casa, vamos conversar. Tá muito ruim tudo isso. Eu digo, legal, é que eu fui colocando o que vinha. Ele falou, mas tá muito ruim. Legal, porque a nossa mente ela também não é linear. Exatamente. Ela não é linear. Exatamente. Ela vai escrevendo, daqui a pouco você vem, pensa numa outra, e deixa. Foi o que o Léo falou, deixa fluir. É o tal a gente fala, né, que é o journaling, que é falar sobre a sua vida. Deixa e vai. E aí eu não guardo briga. Isso e pego uma semana depois para ler o que eu escrevi. É bom, interessante. E você pode revisar. Sim, porque você quando você escreve, que eu botei aqui? Sem estar preocupado com o que está escrevendo, sai tudo que tem lá dentro. Isso é uma coisa interessante. Aí depois assim, gente do céu, tinha tudo isso dentro de mim, deixa eu modificar isso aqui, isso aí. Mas que monstro é esse? Que monstro é esse? Mas é por aí mesmo. O momento mais criativo de todos foi quando eu saí da casa de vídeo. Saí no meio de um trabalho que eu estava adorando. Eu apaixonei por varejo, fiquei enlouquecido por varejo e comecei a pegar coisas, né? Porque o pessoal foi aquela fase áurea da casa de vídeo lá atrás, que eu chego como gerente de recursos humanos e um belo dia eles demitem o gerente de arquitetura e perguntam se eu seguro projetos e obras. Foi seguro. Legal. Aí o cara de serviços gerais vai embora, pergunta se eu seguro. Seguro? E a compra que Serviços Gerais faz é a mais importante da empresa, que são sacolas. Interessante. As sacolas da casa de vídeo eram o outdoor da casa de vídeo no shopping. Aquelas sacolas amarelas que aguentassem qualquer pressão. Você tinha que ter densinômetro para ver se chegou. E tinha que ter cota de petroquímica para poder comprar por um preço mais barato. E eram milhões que você gastava de sacola, loja para construir, com a equipe de arquiteto, não sei o quê, e fui pegando coisa. Aí um belo dia eu fiquei com um salário real. Imagina. E eles viraram, Léo, eu já entendi, eu sei o que vai acontecer. Aí saí e eles me pagaram um baita de um outplacement, que fazia parte de um projeto que eu tinha criado lá para gerências. E foi a primeira vez que eu não fui atrás de emprego por mim mesmo. Né? Tinha um outplacement trabalhando. Eu ia todo dia. Assim, você não precisa vir todo dia. Não, porque aqui tem um escritório, tem um computador, eu não preciso ficar em casa. E por ir todo dia que surgiu a vaga da Vela. Foi que, chegou um negócio aqui que eu acho que vai ser legal para você, Léo. Aí fui só eu que tive acesso àquela vaga e fui a primeira pessoa que foi. No lugar certo, na hora certa, acabou acontecendo. Mas enquanto isso, o que eu fazia lá? Eu escrevia. Então 2 livros saíram ali, nesse interregno de carreira. Interessante. Olha que interessante. Que eu imprimi e mandei para várias editoras e aí a Quality Mark, não, vem cá, me chamou, já assinou contrato para já lançar os 2. Um deles virou coleção da BRH, que foi o Manual da Empregabilidade, e o outro, Produtos Gerenciais para Alto Desempenho, foi o segundo, que a gente lançou num congresso isso. Gostei dessa dica, vou começar a escrever também. Foi muito legal, cara, e foi um momento criativo maravilhoso. Os outros a gente fez no caminho normal, e esse último foi justamente sair da Secretaria de Fazenda, falei, vou escrever pela experiência que eu tive lá, foi muito legal. E em 4 meses saiu o livro, que sai em maio.
Ouviu, gente? Ah. Recursos Humanos da Administração Pública, pela editora Artério. Poderão comprar aqui pelo RH Debate, a nossa loja. Vai estar com uma loja aqui vendendo também. Boa. Vivi, deixa eu fazer uma pergunta a você, que assim, há uma polêmica grande. Que as mulheres ocupam determinadas carreiras que não são lá tão bem remuneradas, e os homens ocupam outras carreiras que são melhores remuneradas, enfim. E assim, normalmente as mulheres ficariam focadas mais em educação, saúde e serviços administrativos. E os homens estariam mais na parte de engenharia, finanças, que são as mais bem remuneradas. A pergunta é, essa diferença de ocupação de funções não se daria em função da educação que tanto o homem quanto a mulher têm, que direcionam para funções diferentes? Como é que você encara isso? Eu acho que no passado, Paulo, sim, né? No passado mesmo, acho que a nossa geração, assim, bem no passado. Hoje não mais. Não mais, né? Não mais. Tanto é que eu virei financeira, né? Então a financeira torta, mas eu era financeira. Mas no passado eu acho que sim. Jogavam mais os meninos para determinadas áreas, as meninas para outras áreas. Hoje não tem mais isso, não. Hoje eu acho que vai muito mais do querer construir de verdade uma carreira. Né, do estar disposto a aprender. E claro que, infelizmente, ainda existe a diferença de salários. Em alguns lugares ainda existe essa diferença de salário entre homens e mulheres. Mas eu também vejo que aos poucos, isso está sendo quebrado. Isso está sendo quebrado, sim. Eu acho que até pela sociedade, pela mulher também, essa forte entrega da mulher, essa forte de falar mesmo sobre esse assunto. Eu acho que o salário também está sendo equiparado. Eu não vejo. Quando você fala em diferença salarial, isso é uma coisa que sempre me intrigou. Por quê? Se eu tenho uma função de gerente, eu tenho um salário para a função. Independente se é homem ou mulher, o salário da função é essa. Então, mas se a empresa tem um plano de cargos e salários bem definido e bem estruturado, ok. Só que tem empresas que elas não têm um plano de cargo e salário bem definido. E aí pode sim ter essa diferença salarial. Agora, quando é uma empresa realmente, de fato, séria e que está preocupada, não é com se é homem, se é mulher, se é gay, se não é gay, enfim. Se existe um plano de cargo e salário, isso funciona. Agora, se a gente for parar para pensar que no nosso Brasil, aí, a quantidade de empresas familiares que existem no Brasil todo, existe sim essa diferença. Interessante. Existe. Tá. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Empresas grandes e realmente estruturadas. Não são. Infelizmente não são. Até porque os RHs trabalham muito contra esse tipo de trabalham. Então, nas empresas grandes, nas empresas sérias, existe. Agora, nas empresas médias, pequenas, empresas familiares, da última vez que eu li, eu acho que representava, acho que os 70%, 75%. Léo? As pequenas empresas. Empresas familiares. Empresas familiares. Acho que 70%. Gozado, né? A gente fala multinacional, a gente fala não sei o quê. Sabe que a Velo era uma multinacional, né? Sim. Tremenda empresa familiar. Pois Sim. é. Aí, ó. Lá na origem, e na Alemanha era uma empresa familiar, só que ela saiu crescendo. Mas aí você ia lá ver... A essência dela é familiar. A essência dela é uma empresa familiar. As grandes empresas, normalmente, são empresas familiares. Nós temos uma empresa brasileira, que é uma multinacional muito bem sucedida, que é a VEG, que é de Santa Catarina. É uma empresa familiar, embora esteja em diversos países aí, é uma empresa familiar. Mas existem empresas familiares e empresas familiares. Existem empresas familiares e que elas são hoje muito bem robustas e muito bem estruturadas, que existe esse plano de cargo e salário. Agora, existem outras que ainda estão no processo, né, de desenvolvimento, no processo de construção aí desse profissionalismo. E aí nessas sim podem ter essas diferenças salariais. Eu não esperava que fosse tão bom essa entrevista de hoje. E a energia nossa foi tão boa, mas tão boa que a gente quase não seguiu isso aqui, né? Não seguiu. Eu estou aqui com isso aqui, olhando aqui, mas não deixa eu fazer assim, ó. Vou fechar. Não importa, não. O que importa foi essa troca de energia que nós tivemos aqui. Verdade. Adorei. Muito bom. Também gostei muito. Muito obrigada, meninos. Bora lá. Vamos lá. A gente vai agora para o encerramento e uma reflexão final, tá? Um pouquinho antes disso, eu só queria falar para vocês que atualmente eu estou prestando uma consultoria junto à Interage RH, que tem muitas soluções que podem estar atendendo aqueles que necessitarem.
Nossos contatos vão ficar disponíveis também. E vamos estar lá aguardando um contato de vocês para, se precisarem de recrutamento de seleção, de uma série de outras coisas, parte de, inclusive de cibersegurança, que a gente vai poder estar ajudando vocês. Tá bom? Vivi, como reflexão final, como é que você resume tudo que foi dito aqui hoje? Primeiro, se você, né, eu vou bater muito na tecla, não seja você. Se você quer verdadeiramente mudar algo na sua vida, algo que você não esteja satisfeito ou satisfeita, então você não pode ser você. Essa acho que é a primeira reflexão. A segunda, busque sempre equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio na vida ele é fundamental. E cuidar sempre das quatro bases que eu falei, físico, mental, emocional e espiritual. Para mim, eu acho que é fundamental a gente cuidar dessas 4 bases muito bem. Cuidar da nossa autoliderança. Então, quando eu falo autoliderança, eu estou falando de autoconhecimento, estou falando do olhar para o interno, olhar para os 95% que é inconsciente. Então, ter esse cuidado. E por último, eu acho que é aplicar aplicar as coisas que você aprende na vida. Né? Não adianta você só... Eu falo muito com os meus clientes, não adianta você ter só a consciência. Você tem que agir e realmente fazer aquilo acontecer. Então, o resumão seria esse. Maravilha. Perfeito. Gente, eu vou pedir a todos que estão assistindo, que não se inscreveram ainda, que se inscrevam no canal. É muito importante para a gente que se inscrevam, acionem o sininho, compartilhem like o episódio com outras mulheres ou outros homens que possam se beneficiar dele. Nos sigam nas redes sociais e sigam a Vivi na rede social. Sim. Acho que a Vivi é alguém que vocês não podem deixar de seguir a partir de agora, tá? E se alguém tiver alguma pergunta específica, podem encaminhar que a gente mandará para a Vivi e com certeza, posso falar em teu nome, que você vai responder. Claro, claro que pode, eu vou responder com o maior prazer. Maravilha. Para encerrar o episódio, uma frase final. A nossa mentalidade, ela é construída passo a passo. Não adianta você querer fazer mais rápido do que o que você consegue. Então vá devagar, vá com consistência, vá com determinação e principalmente com amor. Eu acho que quando você coloca amor em tudo, eu estou toda arrepiada aqui, quando você coloca amor, eu até me emociono, em tudo que você faz, você verdadeiramente vê aquilo ali sendo plantado, sendo colhido. Então, a mensagem, acho que final é essa. Use o seu coração, a sua mente, a sua força, mas tenha muito o amor na sua entrega. Sempre, sempre, sempre. Acho que é isso. E vocês que gostaram de todo esse episódio, nós queremos trazer a Vivi de novo, porque ficou muito bom, acho que tem muito mais coisas para nós falarmos. Ficou pouco, né? Ficou pouco tempo. A gente falou a beça. Então, digam aqui, quem quer que a Vivi retorne, que nós vamos programar isso aí. Vamos ver o que a nossa audiência vai dizer. E tem mais uma coisa. A gente, no final do ano, vocês sabem que vai ter o prêmio. Né? A gente vai fazer, não sei, no final do ano, a gente está definindo, vamos fazer um prêmio dos melhores convidados, dos mais engajados, dos mais curtidos. Tem uma série de métricas que vão ser usadas, então curtam, comentem. Por favor. Compartilhem. Por favor. Para que a Vivi possa estar lá ganhando esse prêmio no final do ano. Por favor, hein? Conto com você. E, palavra final, Paulo, sua. Então, nos sigam nas redes, né, por favor. E vamos participar, porque essa premiação conta com a participação de você que está assistindo aos nossos podcasts, que vão influenciar os melhores no final das contas, né? Então contamos com vocês e até o próximo episódio. Não esqueçam, aqueles que querem a volta da Vivi, escrevam aí, eu quero a volta da Vivi. Delícia, muito bem. E eu queria agradecer verdadeiramente do fundo do meu coração pela confiança, pelas palavras, por tudo. Muita, muita, muita gratidão. Do fundo do meu coração. Você merece.